Ela disse que ia domar o cavalo que derrubou todos os peões da fazenda. A risada foi geral, até ela pegar nas rédeas, subir na sela e fazer o silêncio mais pesado que aquele lugar já conheceu. Tinha um cavalo naquela fazenda que ninguém conseguia chegar perto. Negro como carvão, olhos que pareciam guardar raiva do mundo, nome de quem nunca perdeu uma briga. Trovão. 3 peões experientes já tinham tentado. Os 3 saíram no chão, com poeira na roupa e orgulho partido. O quarto nem quis tentar. E foi justamente nesse lugar, nessa fazenda onde até homem feito recuava, que Mirella Souza chegou numa manhã comum carregando uma trouxa de roupa, um olhar quieto e uma história que ninguém ali sabia ainda. Ela veio a pé pelo caminho de terra, sem carro, sem moto, sem ninguém para apresentá-la. Só ela e aquela mochila nas costas. Quando entrou pelo portão da fazenda Estrela do Cerrado, o sol ainda estava baixo. A névoa da manhã cobria o pasto, e os primeiros peões que a viram pararam o que estavam fazendo só para olhar. Não por simpatia. Era aquele tipo de olhar que avalia rápido, e já decida antes de saber qualquer coisa. Sérgio, o capataz, foi o primeiro a abrir a boca. Homem de meia idade, barriga de quem manda e nunca obedece, chapéu surrado e voz grossa. Ele cruzou os braços e ficou parado no meio do caminho, bem na frente dela, como se fosse uma parede humana. Você é a menina que Dona Aparecida indicou? Mirella respondeu que sim, com voz firme, sem desviar o olhar. Sérgio virou para os peões do lado e disse com aquele sorriso de quem acha graça de tudo. A lavadeira mandou a filhinha ajudar. As risadas vieram fácil. Sempre vem fácil quando alguém está em desvantagem. Mirella não respondeu. Não sorriu por educação. Não abaixou a cabeça por vergonha. Olhou para Sérgio por 2 segundos. Depois desviou o olhar para o pasto à frente, como se ele já não merecesse mais atenção. Aquilo incomodou mais do que qualquer resposta poderia ter incomodado. Sérgio franziu o senho, mas não falou mais nada. Apontou para o galpão e disse que ela ia ajudar na limpeza geral. Ela foi sem reclamar. Dona Aparecida estava estendendo roupas no varal quando viu a filha chegar. Mulher miúda, cabelos já com fios brancos, mãos calejadas de tanto trabalho. Quando Mirella se aproximou, ela abriu um sorriso cansado e falou baixinho, para ninguém mais ouvir. Fica quieta, faz seu trabalho e não arruma confusão. Mirella abraçou a mãe com cuidado, como quem abraça algo frágil, e respondeu: Pode deixar, mãe. As duas não precisavam de mais do que isso. Foi durante a limpeza do galpão que Mirella viu Trovão pela primeira vez. Ela estava carregando um balde quando ouviu o barulho. Um coice violento contra a madeira do curral, tão forte que o galpão inteiro vibrou. Ela parou. Colocou o balde no chão devagar e foi até a janela que dava para o curral. Trovão estava no centro, sozinho, agitado, sacudindo a cabeça e batendo os cascos no chão com uma raiva que não tinha explicação aparente. 2 peões estavam do lado de fora do curral, encostados na cerca, com aquela postura de quem desistiu. Mirella ficou parada na janela olhando para o cavalo por um tempo que ninguém soube medir. Não era curiosidade de quem nunca viu animal bravo. Era reconhecimento. Era o olhar de quem já viu aquilo antes, já sentiu aquilo antes e sabe exatamente o que está por trás de tanta raiva. Tá admirando a paisagem? A voz de Sérgio veio pelas costas. Ele tinha chegado sem ela perceber e trouxe mais 2 peões junto, como se precisasse de plateia para cada comentário que fazia. Esse aí já mandou 4 homens pro chão. Então, se você tá pensando em fazer amizade, desiste logo. Mirella não tirou os olhos de Trovão. Ele não é bravo, ela disse. Ele está com medo. O silêncio que veio depois foi diferente. Sérgio abriu a boca, fechou, abriu de novo. Um dos peões do lado riu, mas foi um riso inseguro, daqueles que saem quando a pessoa não sabe bem o que sentir. Medo? Sérgio repetiu, com deboche escorrendo em cada letra. O bicho derrubou o Toninho, que tem 20 anos de lida. Derrubou o Cláudio, que já domou o cavalo selvagem no sertão. Medo do quê, menina? Mirella finalmente se virou para ele. Medo de quem não sabe ouvir. Disse isso e voltou para o balde. Sérgio ficou parado por uns 3 segundos, sem saber o que fazer com aquela resposta. Depois bufou, falou alguma coisa entre dentes para os peões e foi embora. Mas a frase ficou.
grudou no ar daquele galpão como gruda cheiro de terra molhada depois da chuva. O resto do dia, Mirella trabalhou sem parar. Varreu, limpou, carregou, organizou. Não pediu pausa, não reclamou do sol, não procurou conversa com ninguém. Os peões foram parando de reparar nela aos poucos, como acontece com tudo que não dá problema. Só seu Augusto, o peão mais velho da fazenda, encostado na sombra de uma árvore no fim da tarde, ficou observando ela trabalhar com um olhar diferente dos outros. Pensativo, como quem está tentando lembrar de algo. Quando o sol começou a baixar e a fazenda foi esfriando, Mirella pediu licença para a dona Aparecida e foi até o curral. Sozinha, sem avisar ninguém. Trovão estava num canto, quieto, mas com os músculos ainda tensos. Ela chegou devagar na cerca, sem pressa, sem gesto brusco. Ficou parada do lado de fora, sem tentar tocar, sem fazer barulho. Só ficou ali. O cavalo levantou a cabeça, olhou para ela com aqueles olhos grandes e escuros, e por um momento pareceu que ia reagir, mas não reagiu. Mirella começou a falar baixinho. Não era conversa de quem acha graça de falar com o animal. Era conversa de verdade. Palavras calmas, espaçadas, como se ela estivesse contando algo importante para alguém que precisava ouvir. Eu sei o que é não confiar em ninguém, ela disse, quase sussurrando. Meu pai me ensinou que bicho bravo quase sempre é bicho machucado, e que a diferença entre um e outro é que ninguém parou para perguntar o que aconteceu. Trovão deu um passo em direção a ela, só um. Mas foi o suficiente para Mirella fechar os olhos por um segundo, respirar fundo e deixar uma lágrima escorrer pelo rosto sem tentar segurar. Não era fraqueza. Era o tipo de emoção que aparece quando algo que você carrega há muito tempo finalmente encontra um lugar para pousar. Ela estava falando com o cavalo, mas todo mundo que a conhecia de verdade saberia que ela estava falando com o pai que não estava mais ali para ouvir. Ela ficou no curral até escurecer. Quando voltou para o alojamento, passou por seu Augusto, que ainda estava na mesma árvore, como se tivesse esperado ela passar. O velho olhou para ela com aquele olhar pesado de quem guarda coisa há tempo demais, e disse uma frase só, em voz baixa, quase para si mesmo. Você é igual a ele, igualzinha. Mirella parou, virou para o velho com o coração na garganta. Igual a quem? Seu Augusto olhou para o curral, depois para ela, e apertou os lábios como quem decide na hora se fala ou não fala. Então disse, ao homem que ensinou essa fazenda inteira a respeitar cavalo, antes de Renato Cavalcante mandar ele embora. O nome caiu no silêncio da noite como uma pedra dentro d'água. Mirella não respondeu. Não conseguiu. Ficou parada, olhando para o velho, com algo nos olhos que não era mais tristeza nem raiva. Era a clareza de quem entende, de uma vez só, por que foi parar justamente naquele lugar. A notícia de que uma diarista nova tinha ficado parada na janela do galpão, olhando para Trovão, e ainda tinha saído para conversar com o bicho no escuro da noite, correu pela fazenda antes mesmo do café da manhã. Peão de fazenda não precisa de telefone para espalhar história. Basta um comentário no jantar e na manhã seguinte todo mundo já sabe, já aumentou, já tem opinião formada. Quando Mirella chegou para começar o trabalho, alguns pararam para olhar com curiosidade. Outros com aquele sorriso de canto de boca que não precisa de palavras para dizer o que pensa. Sérgio não deixou passar. Estava encostado no portão do pátio central quando ela chegou, e dessa vez tinha mais gente por perto, como se ele soubesse que ia ter plateia. Ouvi dizer que você fez amizade com Trovão ontem à noite, ele disse em voz alta, para garantir que todos ouvissem. Como foi? Ele te contou os problemas dele? As risadas vieram na hora. Mirella pegou a vassoura que estava encostada na parede, olhou para Sérgio com aquela calma que já estava começando a incomodar mais do que deveria e disse, pelo menos um aqui sabe ouvir. Virou as costas e foi varrer. Sérgio ficou com a frase entalada. Um dos peões ao lado tentou disfarçar o sorriso. Não disfarçou bem. Foi nessa mesma manhã que o carro de Doutor Márcio Braga entrou pela porteira da Fazenda Estrela do Cerrado. Veículo caro, placa de fora do estado, motorista de uniforme. Renato Cavalcante foi receber o visitante na entrada com aquele jeito de dono de tudo que ele usava quando queria impressionar. Terno no meio de uma fazenda, sapato engraxado em chão de terra batida.
Renato era o tipo de homem que confundia postura com vaidade e achava que os dois eram a mesma coisa. Dr. Márcio desceu do carro, cumprimentou Renato com um aperto de mão firme e olhou ao redor com aquele olhar de quem avalia tudo antes de decidir qualquer coisa. Era empresário de verdade, do tipo que não fecha negócio por impulso. Tinha vindo até ali porque Renato estava oferecendo uma parceria grande, envolvendo os cavalos da fazenda e um projeto de criação de alto padrão que prometia retorno considerável. Mas Dr. Márcio precisava ver com os próprios olhos antes de assinar qualquer coisa. Renato mandou preparar uma demonstração para a tarde. Queria mostrar os melhores animais, a estrutura da fazenda, a qualidade do trabalho. E queria mostrar Trovão, porque Trovão era o cavalo mais imponente que a fazenda tinha. Negro, forte, com uma presença que nenhum outro animal ali chegava perto. O problema era que Trovão continuava sendo Trovão. Sérgio foi avisado logo cedo. Chamou os 3 peões mais experientes e disse que iam precisar deixar o cavalo apresentável para a tarde. Pelo menos controlado o suficiente para ficar no centro do pátio, sem causar problema. Os 3 se olharam com aquela cara de quem já sabe como essa história termina, mas não vai recusar ordem na frente do patrão. Mirela estava limpando o corredor lateral do galpão quando viu o movimento. Viu os peões se preparando, viu Sérgio apontando para o curral de Trovão, viu a tensão nos ombros de quem estava sendo mandado fazer algo que não queria fazer. Ela parou o que estava fazendo e ficou observando de longe. A demonstração para Dr. Márcio começou bem. Renato apresentou as instalações com orgulho, explicou os números da criação, mostrou os outros cavalos com desenvoltura. O empresário ouvia, fazia perguntas precisas, anotava mentalmente. Lorena, filha de Renato, acompanhava tudo em silêncio num canto do pátio, com aquele jeito de quem foi mandada estar presente, mas preferia estar em qualquer outro lugar. Quando chegou a hora de Trovão, o clima mudou. O primeiro peão entrou no curral com a rédea na mão e postura de quem está tentando parecer mais confiante do que é. Trovão percebeu a tensão antes mesmo de o homem dar 3 passos. O cavalo recuou, bufou, sacudiu a cabeça com aquela força toda. O peão tentou se aproximar mais 2 vezes. Na terceira, Trovão se virou de lado com um movimento brusco que mandou o homem para fora do caminho sem nem precisar de coice. Ele saiu do curral com a rédea ainda na mão e o orgulho no chão. O segundo foi pior. Durou menos tempo e saiu mais rápido. O terceiro nem chegou a entrar. Ficou na porta do curral, olhou para Trovão, olhou para Sérgio e balançou a cabeça. Sérgio ficou vermelho. Renato ficou mais vermelho ainda. Dr. Márcio estava parado com os braços cruzados, sem expressão definida, que era exatamente o tipo de expressão que Renato não queria ver no rosto de quem estava prestes a assinar uma parceria milionária. O animal está em fase de adaptação, Renato disse, com aquela voz de quem está improvisando desculpa em tempo real. Às vezes fica assim quando tem gente nova por perto. Dr. Márcio olhou para Trovão, depois para Renato e não disse nada. Que é pior do que dizer qualquer coisa. Foi nesse momento que Mirela parou de varrer. Ela estava a uns 20 metros de distância, vassoura na mão, e tinha assistido a tudo sem se mover. Quando o terceiro peão saiu do curral sem nem ter entrado, ela soltou um ar pelo nariz que não era bem um suspiro e não era bem uma risada. Era o som de quem está vendo algo que já sabia que ia acontecer. Ela olhou para Trovão, que ainda estava agitado no centro do curral, e murmurou baixinho, mais para ela mesma do que para alguém. Ninguém perguntou o que ele precisa. Sérgio ouviu, ou pelo menos ouviu o suficiente para se virar. E quando se virou e viu Mirela parada ali com aquele olhar fixo no cavalo, alguma coisa nele decidiu que aquele era o momento certo para fazer o que pessoas inseguras fazem quando estão envergonhadas na frente de alguém importante. Jogaram a atenção para outro lado. Ei! A voz de Sérgio cortou o pátio inteiro. Alto, proposital, para garantir que todo mundo ouvisse. A especialista está aqui! A menina que entende de cavalo! Ele abriu os braços como se estivesse apresentando atração de circo. Alguns peões riram. Outros olharam sem saber bem o que estava acontecendo. Renato franziu o senho, irritado com mais uma coisa dando errado. Dr. Márcio virou a cabeça devagar na direção de Mirela. Lorena, no canto do pátio, se endireitou. Mirela não recuou. Não desviou o olhar. Não ficou vermelha.
Não fingiu que não tinha ouvido. Ficou exatamente onde estava, vassoura na mão, olhando para Sérgio com aquela calma que a essa altura já estava começando a parecer algo diferente de calma. Parecia certeza. Ontem ela ficou lá no curral conversando com o bicho no escuro. Sérgio continuou, animado com a plateia que estava se formando. Deve ter funcionado tão bem que o cavalo ainda está com raiva. Mais risadas. Renato não riu, mas também não mandou parar. Dr. Márcio continuava olhando para Mirella sem expressão. Foi então que ela falou. Não gritou, não discutiu, não tentou se explicar para ninguém. Largou a vassoura encostada na parede, olhou direto para Trovão que ainda estava no centro do curral bufando e disse com uma voz tão tranquila que quem estava longe teve que prestar atenção para ouvir. Eu domo esse cavalo. O silêncio que caiu depois daquelas 4 palavras foi diferente de qualquer silêncio que tinha caído antes. Não era o silêncio de quem não tem o que falar. Era o silêncio de quem não sabe o que fazer com o que acabou de ouvir. Sérgio abriu a boca. Fechou. Abriu de novo com um sorriso que estava tentando parecer deboche, mas saiu torto. Você? A palavra saiu como se fosse a parte mais engraçada de uma piada. Você vai domar Trovão? Sim. Uma diarista que chegou ontem vai fazer o que 3 peões com anos de experiência não conseguiram? Mirella não respondeu para Sérgio. Ela virou o rosto para Renato Cavalcante, que estava parado a poucos metros, e disse olhando direto para ele: me dá a chance e eu domo. Renato ficou sem jeito. Estava na frente de um empresário que já tinha visto 3 homens fracassarem com aquele cavalo. A última coisa que precisava era de mais uma cena. Ia abrir a boca para dispensar Mirella de volta para o galpão, quando o Dr. Márcio deu um passo à frente. Deixa ela tentar, o empresário disse. Simples assim, sem pedir permissão, sem consultar ninguém. Apenas aquelas 4 palavras ditas com a autoridade de quem está acostumado a ser obedecido. Renato ficou preso entre o orgulho e a situação. Aceitar significava admitir que uma diarista podia fazer o que seus melhores peões não fizeram. Recusar significava contrariar o homem cuja assinatura ele precisava. Ficou parado por uns 3 segundos que pareceram muito mais, e então disse, com aquela voz de quem topa por descaso e não por crença: tudo bem, tenta. E aí virou para os peões com um sorriso que era quase uma instrução. Vamos ver o show. As risadas voltaram. Mais soltas dessa vez porque a permissão tinha sido dada de cima. Sérgio se animou. Começou a fazer comentários para os peões mais próximos, apostando em voz alta quanto tempo Mirella ia durar antes de sair correndo. Alguém disse, menos de 1 minuto. Outro disse, ela nem entra. A fazenda inteira estava de olho. Mirella ouviu tudo. Cada comentário, cada risada, cada aposta feita em voz alta para ela ouvir. Ouviu e não deixou nada disso chegar no lugar de dentro onde ela guardava o que realmente importava. Respirou fundo, olhou uma vez para Dona Aparecida que tinha parado no varal e estava com as mãos juntas na frente do peito sem perceber, olhou para Trovão que continuava agitado no curral e começou a caminhar. Passo firme, sem pressa, sem medo visível. Lorena saiu do canto onde estava e deu 2 passos para frente sem perceber, como se alguma coisa nela precisasse ver melhor o que estava prestes a acontecer. Seu Augusto, encostado na sombra de sempre, tirou o chapéu devagar e segurou na mão. Dr. Márcio ficou completamente imóvel. E quando Mirella chegou na porta do curral e colocou a mão na trave de madeira para abrir, Trovão parou de se mover. Só por 1 segundo. Mas parou. E naquele segundo, quem estava prestando atenção de verdade, viu algo que não tinha como explicar direito. O cavalo que tinha expulsado 4 homens experientes ficou parado, olhando para aquela mulher na porta do curral, como se reconhecesse algo nela que os outros não tinham. Sérgio viu. E pela primeira vez naquele dia, não teve comentário nenhum para fazer. Mirella não dormiu naquela noite. Ficou deitada no colchão fino do alojamento que Dona Aparecida tinha conseguido para ela, olhando para o teto de madeira escura, com as palavras de seu Augusto passando pela cabeça, repetindo sem parar. O homem que ensinou essa fazenda inteira a respeitar cavalo, antes de Renato Cavalcante mandar ele embora. Ela sabia quem era esse homem. Sabia o nome, sabia as mãos, sabia o cheiro de couro e terra que ele carregava quando chegava em casa no fim do dia. Sabia porque esse homem era o pai dela. E o que ela não sabia
e que agora pesava como pedra no meio do peito, era que ele tinha trabalhado exatamente nessa fazenda, nesse chão, com esses cavalos, e tinha sido dispensado por Renato Cavalcante como se fosse coisa descartável. Ela virou de lado na cama e fechou os olhos com força. Não era raiva o que sentia. Era algo mais fundo que raiva. Era o tipo de dor que aparece quando você entende que uma injustiça aconteceu antes de você ter tamanho suficiente para fazer alguma coisa a respeito. De manhã cedo, antes de todo mundo acordar, ela foi até seu Augusto. O velho já estava acordado como sempre. Sentado no banco de madeira do lado de fora do alojamento dos peões, segurando um copo de café com as duas mãos, olhando para o pasto como quem lê coisa escrita na grama. Quando viu Mirela se aproximar, ele não se mexeu. Só esperou. Ela sentou do lado dele sem pedir licença e ficou em silêncio por um momento. Depois perguntou com voz baixa, direta. Quanto tempo meu pai trabalhou aqui? Seu Augusto tomou um gole de café. Quase 7 anos. E por que Renato mandou ele embora? O velho virou o rosto para ela devagar. Tinha uma tristeza velha nos olhos dele, daquelas que já foram choradas tantas vezes que viraram só peso. Porque seu pai disse não. Disse não para quê? Para uma coisa que não era certa. Seu Augusto parou. Escolheu as palavras com cuidado. Renato queria usar os cavalos de uma forma que seu pai não concordava. Tinha um comprador de fora, negócio que não cheirava bem. Seu pai se recusou a participar e ainda falou na frente de todo mundo que não ia colocar o nome dele naquilo. O velho balançou a cabeça devagar. Semana seguinte, estava dispensado. Sem explicação, sem acerto direito. Só a porteira fechada na cara. Mirela ficou olhando para o pasto. Estava juntando os pedaços de uma história que o pai nunca tinha contado completa. Ele falava pouco sobre esse período. Dizia só que tinha saído de uma fazenda porque o dono não tinha caráter. Ela era pequena, não perguntou mais. Depois ele ficou doente. E as conversas foram ficando mais curtas, e de repente não tinha mais conversa nenhuma. Ele sabia que você era filha dele quando você chegou aqui? Ela perguntou. Eu sabia quem você era antes de você entrar pelo portão. Seu Augusto respondeu com um sorriso triste. Você anda igual a ele. Olha para cavalo igual a ele. Até a forma de segurar vassoura é igual. Mirela sentiu a garganta apertar. Ficou quieta por um tempo que nenhum dos dois mediu. Depois se levantou, olhou para o velho com aquela clareza nos olhos que ele já tinha visto antes, no pai dela, exatamente naquele mesmo lugar, anos atrás. Obrigada, ela disse, e foi trabalhar. A conversa com seu Augusto mudou alguma coisa em Mirela que as pessoas ao redor ainda não conseguiam nomear, mas sentiam. Ela continuava quieta, continuava fazendo o trabalho sem reclamar, mas havia uma firmeza diferente nos passos dela naquela manhã, como se ela tivesse acordado sabendo exatamente por que estava ali. Foi Renato quem foi até ela dessa vez, não Sérgio. O próprio Renato Cavalcante, de calça de montar e bota engraxada, atravessou o pátio na direção de Mirela com aquela postura de quem está acostumado a que as pessoas parem o que estão fazendo quando ele chega. Ela não parou. Continuou limpando a grade do galpão até ele ficar parado do lado dela esperando atenção. Você falou ontem que doma o cavalo, ele disse, sem cumprimento, sem nome. Direto, como quem faz favor em conversar. Mirela largou o pano, virou para ele. Falei, eu quero ouvir porque você acha que consegue fazer o que meus peões não conseguiram. Tinha uma armadilha nessa pergunta e os dois sabiam. Qualquer resposta que soasse como elogio de si mesma ia virar combustível para o deboche. Mirela entendeu isso em menos de um segundo e respondeu de um jeito que Renato claramente não esperava. Não é sobre o que eu consigo, é sobre o que Trovão precisa. Renato franziu o senho. Que diferença faz? Toda a diferença do mundo. Ela o olhou sem desviar. Seus peões chegaram para domar. Eu chego para escutar. São coisas diferentes. Renato ficou em silêncio por uns 3 segundos. Depois soltou um ar pelo nariz que era meio risada, meio desprezo. Escutar cavalo. Repetiu as palavras como se fossem absurdas. Isso é o que seu pai te ensinou? A menção ao pai veio de propósito. Mirela viu isso claramente. Renato sabia quem ela era. Sabia desde quando ela não tinha certeza. Mas sabia. E estava usando isso para testar o quanto ela se desestabilizava. Ela não se desestabilizou. Respirou fundo.
Olhou para ele com uma calma que era quase desconcertante e respondeu: foi. E funcionou bem para ele durante os 7 anos que trabalhou aqui. O silêncio que veio depois foi diferente dos outros silêncios daquela fazenda. Renato ficou parado, queixo levemente levantado, olhos estreitados. Não era mais o patrão tolerando uma funcionária inconveniente. Era um homem que acabou de entender que a conversa era mais complexa do que ele tinha planejado. Antes que ele respondesse, Sérgio chegou com 3 peões atrás, como sempre, com aquele timing de quem fareja confusão de longe. Patrão, o empresário quer saber se a demonstração vai continuar hoje ou se foi cancelada. Depois olhou para Mirella com um sorriso de lado. Ainda vai tentar com o trovão, menina? Ou já desistiu? Mirella ignorou Sérgio por completo, o que irritou ele muito mais do que qualquer resposta poderia irritar. Ficou olhando para Renato esperando a decisão. Renato endireitou os ombros. Tinha uma plateia agora. E homem como ele não podia parecer inseguro na frente de peão. Tudo bem, ele disse, com aquela voz de quem acha que está fazendo concessão generosa. Você terá sua chance. Se domar trovão, pago 3 meses de salário à vista. Fez uma pausa curta, calculada. Se não domar, você e sua mãe saem da fazenda até o fim do dia. A aposta caiu no pátio como balde de água fria. Os peões ao redor de Sérgio pararam de sorrir. Mesmo Sérgio ficou quieto por um segundo, porque aquilo tinha ido longe demais, rápido demais, e todo mundo sabia. Dona Aparecida, que estava passando com uma bacia de roupa, parou no meio do caminho. Seu Augusto, encostado na sombra de sempre, fechou os olhos por um momento. Mirella não vacilou. Não olhou para a mãe, porque sabia que se olhasse, ia haver um medo que poderia abalar a firmeza que precisava manter. Ficou com os olhos em Renato e disse: aceito. Renato assentiu com a cabeça, virou as costas e foi embora como se o assunto estivesse encerrado. Sérgio ficou parado olhando para Mirella com uma expressão que já não era mais deboche puro. Tinha uma coisa diferente misturada ali. Algo próximo de desconforto. Foi Lorena quem encontrou Mirella primeiro depois disso. A filha de Renato tinha 17 anos, olhos espertos e uma forma de observar o mundo que era completamente diferente do pai. Enquanto Renato via pessoas como peças num tabuleiro que ele controlava, Lorena via histórias. Via o que estava por trás do que as pessoas faziam e do que não faziam. E o que ela estava vendo em Mirella há 2 dias estava deixando ela inquieta de um jeito que não conseguia ignorar. Ela foi até o curral onde Mirella tinha parado para observar Trovão mais uma vez antes da demonstração da tarde. Chegou devagar, sem anunciar, e ficou do lado de fora da cerca ao lado dela em silêncio. As duas ficaram assim por um tempo, olhando para o cavalo. Você realmente acredita que consegue? Lorena disse. Não era pergunta. Sei que consigo, Mirella respondeu. Lorena ficou quieta um instante. Depois, com uma voz mais baixa, quase como se estivesse confessando algo. Meu pai sabe quem é sua família. Ele sabe desde que você chegou. Mirella virou o rosto para ela devagar. Eu ouvi ele falar com Sérgio na noite que você chegou. Lorena continuou, os olhos fixos em Trovão para não precisar encarar a reação de Mirella. Ele disse o nome do seu pai. Disse que era uma coincidência ruim você ter aparecido aqui. Ela pausou. Mas eu acho que não foi coincidência nenhuma. Mirella ficou olhando para a filha de Renato por um momento longo. Essa menina tinha vindo até ela com uma informação que o pai nunca daria. Tinha vindo por conta própria, com aquela voz de quem sabe que está atravessando uma linha e atravessa mesmo assim porque acha que é certo. Por que você está me contando isso? Mirella perguntou. Lorena finalmente a encarou. Porque meu pai errou com o seu. E eu não quero ficar do lado errado dessa história. O silêncio entre as duas foi diferente de qualquer silêncio que tinham compartilhado antes. Era o silêncio de 2 pessoas que acabaram de entender que estão do mesmo lado sem nunca ter combinado isso. Trovão se moveu no curral. Deu 2 passos na direção delas e parou, olhando com aqueles olhos grandes e escuros que pareciam guardar memória de tudo que já aconteceu naquela fazenda. Mirella colocou a mão na trave da cerca, olhou para o cavalo e disse baixinho, mais para ela mesma do que para Lorena. Hoje à tarde tudo muda, Du. E do jeito que ela falou, com aquela voz que não tinha dúvida, não tinha medo,
Não tinha nada que não fosse certeza absoluta. Lorena acreditou. Acreditou de um jeito que não conseguiria explicar para ninguém, mas que sentia na espinha como se fosse verdade antiga. Lá no varal, Dona Aparecida estava com as mãos tremendo levemente enquanto estendia a roupa. Não de frio, de medo. Ela sabia o que estava em jogo. Sabia que a filha tinha aceitado uma aposta que envolvia o emprego das duas, a moradia das duas, tudo o que tinham construído naquele lugar. Seu Augusto se aproximou dela devagar, parou ao lado sem dizer nada por um momento e então falou com aquela voz baixa de sempre. O pai dela domou o cavalo pior do que esse aqui e foi embora com a cabeça erguida. Olhou para a Aparecida com firmeza. A filha não vai ser diferente. Dona Aparecida fechou os olhos, respirou fundo e segurou a roupa molhada com força até os nós dos dedos ficarem brancos. A tarde estava chegando. A fazenda inteira parou. Não foi combinado, não foi anunciado, não teve ninguém mandando parar. Aconteceu naturalmente, do jeito que acontece quando todo mundo sente que está prestes a ver algo que não vai esquecer tão cedo. Os peões largaram o que estavam fazendo. Os que estavam no pasto vieram para perto do curral. Até o rapaz que consertava a cerca no fundo da propriedade apareceu sem que ninguém tivesse chamado. Era como se a fazenda toda tivesse respirado fundo ao mesmo tempo e ficado parada esperando. Dr. Márcio Braga estava de pé perto da porteira lateral, braços cruzados, olhos fixos no curral. Ele tinha visto muita coisa na vida. Tinha fechado negócios em países que a maioria das pessoas só conhece no mapa, tinha sentado à mesa com gente que movimenta fortunas, tinha aprendido faz tempo a não se impressionar fácil. Mas havia algo naquela situação que prendia a atenção dele de um jeito diferente. Não era o cavalo. Era a mulher que estava prestes a entrar no curral com ele. Renato Cavalcante ficou posicionado num ponto estratégico, de onde conseguia ver tudo e ser visto por todos. Tinha os peões mais antigos ao redor, Sérgio do lado direito e aquela postura de quem já decidiu o resultado antes do jogo começar. Para ele, aquilo era uma formalidade. A menina ia entrar, Trovão ia reagir, ela ia sair e o assunto estaria encerrado. O que ele não estava conseguindo controlar era uma pontada pequena de incômodo no fundo do peito que não conseguia nomear direito. Algo que parecia quase parecido com dúvida. Sérgio tinha feito as apostas entre os peões mais cedo. R$20 de cada um. Ninguém apostou a favor de Mirella. Ninguém mesmo. Até os que tinham ficado em silêncio quando ele zoava ela, até os que tinham desviado o olhar com aquele desconforto de quem não concorda, mas também não fala nada, até esses tinham colocado o dinheiro contra ela. Era mais fácil assim. Era o que fazia sentido dentro do que todo mundo conhecia. Só seu Augusto não apostou. Sérgio tinha oferecido, tinha insistido, tinha feito graça. O velho só olhou para ele com aqueles olhos de quem já viu muita arrogância se despedaçar no chão e disse: "Guarda seu dinheiro." Sérgio riu. Os outros riram junto. Lorena estava de pé perto da cerca do lado oposto ao pai, o que não era coincidência. Ela tinha escolhido aquele lugar conscientemente, como se precisasse marcar com o corpo onde estava nessa história. As mãos seguravam a madeira da cerca com uma firmeza que ela mesma não tinha percebido. Dona Aparecida não conseguiu ficar no varal. As pernas tinham trazido ela até ali sem pedir permissão à cabeça. Estava parada um pouco atrás de todo mundo, menor do que qualquer pessoa ao redor, com os lábios se movendo levemente sem emitir som nenhum. Mirella chegou ao curral sem pressa. Vestia a mesma roupa de trabalho de sempre. Não tinha pedido nada especial. Não tinha equipamento diferente. Não tinha nada que a distinguisse visualmente de qualquer diarista que aparece numa fazenda para fazer serviço e vai embora no fim do dia. Só o jeito de andar. Aquela pisada firme, aquela coluna ereta, aquele olhar que não desviava de Trovão nem por um segundo. Trovão estava no centro do curral, agitado, como sempre que tinha gente demais ao redor fazendo barulho e movimento. Cabeça alta, narinas abertas, cascos batendo no chão num ritmo que parecia contagem regressiva. Era um animal lindo e assustador ao mesmo tempo, do tipo que faz a gente entender sem precisar de explicação por que as pessoas têm respeito por cavalo. Mirella parou na porta do curral, colocou a mão na trave, mas não abriu ainda.
Ficou parada ali por uns 20 segundos que pareceram muito mais, só olhando para Trovão. Não com tensão, com atenção, como quem está lendo algo importante e precisa terminar antes de agir. Sérgio não resistiu. Tá esperando ele te convidar? A risada que veio depois foi menor do que ele esperava. Alguns peões riram, mas outros não. O ambiente estava diferente de antes, e mesmo quem não conseguia explicar o motivo, sentia. Mirella abriu a porta e entrou. O momento em que ela colocou o primeiro pé dentro do curral, Trovão reagiu. Recuou 2 passos rápidos, sacudiu a cabeça com força, bufou alto. Era exatamente o que tinha feito com os 3 peões antes. O movimento inicial que antecedia a expulsão. A galera na cerca ficou tensa. Alguém prendeu a respiração alto o suficiente para ser ouvido. Mas Mirella não recuou. Não avançou também. Ficou exatamente onde estava, parada, ombros relaxados, olhando para Trovão sem confronto, sem medo visível, sem nenhuma das coisas que o cavalo estava acostumado a sentir vindo das pessoas que entravam ali. E ficou assim, parada, esperando. Trovão bufou de novo, bateu o casco. Balançou a cabeça para os lados numa advertência clara. Mirella continuou parada. 15 segundos, 30, 1 minuto. A tensão na cerca estava subindo de um jeito que ninguém sabia bem o que fazer com ela. Sérgio tinha parado de fazer comentários. Renato estava com o queixo levemente projetado para frente, aquela postura de quem está tentando parecer tranquilo e não está conseguindo completamente. Doutor. Márcio não tinha se mexido 1 centímetro. Foi então que Mirella deu um passo. Só um. Devagar, com o peso do corpo transferido com tanta calma que o passo quase não fez barulho na terra do curral. Trovão recuou mais um pouco. Bufou, mas não investiu. Mirella esperou de novo. Deixou o cavalo processar. Deixou o silêncio trabalhar. E então começou a falar. Ninguém do lado de fora conseguia ouvir as palavras. Era voz baixa demais, destinada só para Trovão, do mesmo jeito que tinha sido naquela noite no curral, quando ela tinha ido sozinha falar com ele. Mas todo mundo via o efeito. Via o cavalo prestando atenção. Via as orelhas de Trovão se virando na direção da voz dela. Aquele sinal pequeno que qualquer pessoa que entende de cavalo reconhece como diferença entre resistência e escuta. Seu Augusto, encostado na sombra, fechou os olhos por 1 segundo e sorriu. Era o mesmo sorriso de quem está reconhecendo algo que achou que não ia ver de novo. Mirella deu mais um passo. Trovão ficou parado. Mais um. O cavalo recuou levemente, mas foi recuo de instinto, não de rejeição. E quando ela parou de novo e esperou, Trovão ficou parado também. Aquilo estava levando tempo. Não era o tipo de coisa rápida. Não tinha gesto dramático. Não tinha momento onde alguém pudesse gritar de susto ou de admiração. Era lento, metódico, construído tijolo por tijolo. E justamente por isso estava prendendo todo mundo de um jeito que nenhuma cena rápida conseguiria prender, porque todo mundo sabia que estava vendo algo real. Quando Mirella estava a 3 passos de Trovão, o cavalo fez algo que fez a cerca inteira prender a respiração de vez. Abaixou a cabeça. Não muito. Não foi aquela submissão dramática de filme. Foi um movimento pequeno, quase discreto, que qualquer um que não entendesse do assunto poderia ter ignorado. Mas ninguém ali ignorou. Porque todo mundo que tinha alguma relação com o cavalo sabia o que significava aquele gesto. Significava que o animal tinha decidido, por conta própria, que a pessoa à frente não era ameaça. Dona Aparecida colocou a mão na boca. Lorena soltou a cerca que estava segurando sem perceber. Sérgio ficou com a boca levemente aberta, olhando para a cena com uma expressão que não era mais nenhuma das expressões que ele tinha usado o dia inteiro. Era só espanto, puro e simples. Mirella colocou a mão no focinho de Trovão. O cavalo não recuou. Ficou parado, respirando, com aquela mão de mulher na face dele como se fosse a coisa mais natural do mundo. E por um momento, naquele curral empoeirado, com o sol da tarde batendo de lado e a fazenda inteira em silêncio absoluto, parecia que o tempo tinha decidido parar para ver aquilo também. Renato Cavalcante estava com os punhos fechados ao longo do corpo. Não era raiva. Era alguma coisa mais complicada que raiva. Era o desconforto específico de quem está vendo a realidade não se comportar do jeito que ele tinha decretado que ela ia se comportar.
Dr. Márcio descruzou os braços devagar. Olhou para Renato por um segundo, depois voltou os olhos para o curral, e havia nesse olhar uma avaliação que ia muito além de cavalo e muito além de negócio. Mirela ficou parada com a mão em trovão por um tempo que ninguém mediu. Depois, com os mesmos movimentos calmos de tudo que tinha feito até ali, foi até a sela que estava pendurada na cerca interna do curral. Pegou, voltou para o cavalo e começou a selar trovão com aquela precisão de quem fez isso tantas vezes que os movimentos viraram parte do corpo. Trovão deixou. Ninguém na cerca disse uma palavra. Nem Sérgio. Nem ninguém. Quando a sela estava presa e Mirela colocou o pé no estribo, Dona Aparecida fechou os olhos. Não conseguia ver. Ou melhor, queria ver demais e o coração não estava aguentando o quanto queria. Mirela subiu. Ficou na sela de trovão, parada, com as rédeas nas mãos, deixando o cavalo sentir o peso e se acostumar. Trovão se mexeu levemente, ajeitou os cascos no chão, balançou a cabeça uma vez e ficou. Então ela tocou levemente os calcanhares nos flancos do cavalo. E Trovão andou, primeiro devagar, 1 passo, 2 passos, aquecendo. Depois com mais segurança, virando o curral em círculo, obedecendo às rédeas com uma fluidez que parecia impossível para quem tinha visto aquele mesmo animal expulsar 4 homens nos últimos dias. Era outro cavalo. Ou melhor, era o mesmo cavalo, finalmente sendo tratado como o que era. Dr. Márcio Braga bateu palma. Uma palma só, firme, que cortou o silêncio do pátio como faca. Depois mais uma. E mais. E quando ele começou a aplaudir de verdade, de pé, outros foram junto. Primeiro os que estavam mais perto dele. Depois os outros, um por um, até que o pátio inteiro estava fazendo barulho. Todos menos Sérgio, que ficou parado olhando para Mirela cavalgando o trovão, com uma expressão que ninguém ali conseguiria descrever com precisão, mas que qualquer pessoa reconheceria. Era a expressão de quem errou feio, e sabe disso, e ainda não processou o tamanho do erro. E Renato Cavalcante, que ficou parado com os punhos fechados, enquanto todo mundo ao redor aplaudia, olhando para aquela cena com aquela expressão complicada no rosto, sentiu alguma coisa apertar no peito, que não era orgulho, não era admiração, não era nada confortável. Era o início do entendimento de que aquela mulher não tinha chegado naquela fazenda por acaso, e que o que estava vindo a seguir ia ser muito maior do que uma aposta sobre um cavalo. Mirela desceu de trovão com a mesma calma com que tinha subido. Deu uma última passada de mão no focinho do animal, que ficou parado recebendo aquilo como se fosse o gesto mais natural do mundo. E então virou o rosto para o pátio cheio de gente. Não sorriu, não comemorou, só olhou. E aquele olhar quieto, direto, sem arrogância e sem submissão, disse mais do que qualquer discurso poderia dizer. O aplauso ainda estava no ar quando Renato Cavalcante se virou e foi embora. Não disse nada, não olhou para ninguém. Só virou as costas e caminhou em direção à casa principal com aquela passada larga de quem precisa sair de algum lugar antes de deixar o rosto mostrar o que está sentindo. Sérgio ficou parado por um segundo, sem saber se seguia o patrão ou ficava. E no final ficou, porque suas pernas não tinham decidido nada ainda. Os peões ao redor foram se dispersando devagar, com aquele silêncio estranho de quem participou de algo que ainda não sabe nomear. Alguns olhavam para Mirela de um jeito diferente do que olhavam de manhã. Não era admiração declarada, não era ainda. Era aquele olhar de recalibração, de alguém ajustando o que achava que sabia. Dr. Márcio Braga foi o primeiro a atravessar o pátio em direção a Mirela. Chegou até ela com passos diretos, sem rodeio, e ficou parado à sua frente com uma expressão que era o oposto da que Renato tinha usado o tempo todo. Não havia cálculo nos olhos dele. Havia interesse genuíno. "Onde você aprendeu isso?" ele perguntou. Mirela estava ainda com as rédeas na mão, Trovão quieto ao lado como se os dois tivessem feito aquilo a vida inteira. "Com meu pai", ela respondeu. "Seu pai era domador?" "Era o melhor que eu já vi." Ela pausou. "E eu vi muitos." Dr. Márcio ficou olhando para ela por um momento, com aquele silêncio de quem está juntando informações que ainda não formaram imagem completa. Depois, olhou para Trovão, depois voltou para ela. "Posso te fazer uma pergunta mais direta?" "Pode." "Por que você está aqui?"
Trabalhando como diarista numa fazenda, sendo tratada do jeito que te trataram, podendo estar em qualquer outro lugar fazendo o que acabou de fazer por muito mais reconhecimento? A pergunta era boa. Era a pergunta certa. Mirella olhou para o empresário por um momento antes de responder, avaliando não o que ia dizer, mas o quanto ia dizer. Porque tem coisas que precisam ser resolvidas no lugar onde aconteceram, ela disse. Não dá para resolver de longe. Dr. Márcio assentiu devagar, como quem recebe uma resposta que confirma algo que já estava suspeitando. Não perguntou mais nada naquele momento. Só disse: quero conversar com você mais tarde, se você topar. E foi. Lorena a encontrou saindo do curral. Estava esperando encostada na cerca com os braços cruzados e aquela expressão de quem passou tempo demais segurando coisa por dentro. Quando Mirella chegou perto, ela não esperou nenhum segundo. Meu pai vai tentar te dispensar, ela disse direto. Antes do fim do dia. Mirella parou. Olhou para ela. Você sabe disso ou está supondo? Eu ouvi ele no telefone enquanto você ainda estava no curral com o trovão. Lorena descruzou os braços, a voz saindo com uma raiva contida que claramente não era de agora. Ele ligou para Sérgio antes de entrar em casa. Disse que a situação tinha saído do controle e que precisava ser resolvida. Resolvida como? Ele não vai pagar a aposta. Vai dizer que você descumpriu alguma regra da fazenda, que não tinha autorização formal para entrar no curral, alguma coisa assim. Lorena olhou para o chão por um segundo, depois de volta para Mirella. Meu pai é bom nisso, em encontrar a brecha que serve para ele. Mirella ficou quieta processando aquilo. Não era surpresa, era confirmação. Ela tinha crescido ouvindo o pai falar sobre o tipo de homem que Renato Cavalcanti era. Agora, estava vendo com os próprios olhos. Por que você continua me contando essas coisas? Mirella perguntou pela segunda vez em 2 dias. Lorena levantou o olhar. Porque eu tenho 17 anos e já cansei de fingir que não vejo o que vejo. A voz dela saiu mais firme do que provavelmente ela planejava. Cresci dentro dessa fazenda assistindo meu pai tratar gente como se fosse descartável. Sempre tive medo de falar alguma coisa. Ela parou, respirou. Mas você entrou naquele curral sem medo de nada. E eu pensei, se ela consegue, eu também consigo. Era a frase mais longa que Lorena tinha dito em 2 dias. Saiu de uma vez, sem pausa no meio, como coisa que estava represada há tempo demais. Mirella olhou para ela por um momento com aquela calma que não era indiferença, era atenção real. Depois disse, obrigada, de verdade. As duas ficaram em silêncio por um instante. Depois Mirella virou e foi em direção à casa principal. Ela não esperou ser chamada. Bateu na porta da sala onde Renato estava. Entrou quando ele disse para entrar. E ficou parada no meio do cômodo com aquela postura que já tinha se tornado marca dela naqueles 2 dias. Renato estava sentado atrás de uma mesa de madeira pesada, com Sérgio encostado na parede do lado, braços cruzados, cara fechada. O ambiente foi construído para intimidar. Mirella reconheceu isso imediatamente e não deixou que funcionasse. Vim receber o que foi combinado, ela disse. Renato entrelaçou os dedos em cima da mesa. Sobre isso, ele começou, com aquela voz pausada de quem está construindo argumento enquanto fala. Houve um problema com a sua entrada no curral. Que problema? Você não tinha autorização formal para trabalhar com os animais. Sua função aqui é de serviços gerais. O que você fez hoje foi fora das suas atribuições, o que tecnicamente configura descumprimento das regras da propriedade. Mirella ouviu tudo sem interromper. Quando ele terminou, ficou em silêncio por 2 segundos. Depois disse, o senhor fez a aposta em público, na frente de Dr. Márcio Braga, na frente de todos os seus funcionários. A aposta não tinha cláusula nenhuma sobre autorização. Aposta verbal não tem valor legal, tem valor moral. Ela o olhou sem piscar. E o senhor sabe disso. Renato se mexeu na cadeira. Movimento pequeno, quase imperceptível, mas estava lá. Sérgio continuava encostado na parede com aquela cara de poucos amigos, mas seus olhos estavam indo de um para o outro, com uma atenção que não era mais de quem já sabe o resultado. Olha, Renato mudou o tom levemente, tentando soar razoável. Eu entendo que você fez um bom trabalho com o cavalo. De verdade. Mas aqui na fazenda existem regras, e essas regras valem para todo mundo igualmente. Igualmente. Mirella repetiu a palavra devagar.
como se estivesse virando ela pelo avesso para mostrar o que tinha embaixo. O senhor dispensou meu pai depois de quase 7 anos de trabalho porque ele disse não para uma coisa que não era certa. Isso também foi igualmente? O silêncio que caiu foi pesado de um jeito diferente de todos os outros silêncios daqueles 2 dias. Renato ficou completamente parado. Sérgio se endireitou na parede. O senhor sabia quem eu era quando cheguei aqui. Mirela continuou, com a voz saindo no mesmo tom controlado de sempre, sem subir, sem tremer. Sabia desde o primeiro dia. E deixou que eu fosse humilhada no pátio. Deixou as apostas acontecerem. Deixou tudo isso acontecer, sabendo quem eu era e quem era meu pai. Renato abriu a boca. Não terminei, ela disse. Não foi grosseria. Foi apenas firmeza. E Renato ficou em silêncio de volta. Meu pai trabalhou aqui com honestidade por anos. Quando o senhor o dispensou, ele saiu sem fazer escândalo, sem exigir nada além do que era justo, porque era o tipo de homem que preferia a dignidade ao barulho. Eu sou filha dele. Então também não vim aqui fazer barulho. Ela colocou a mão no bolso e tirou um papel dobrado. Colocou em cima da mesa na frente de Renato. Esse é o cálculo do que o senhor deve à minha família. Inclui o acerto que não foi feito corretamente quando meu pai foi dispensado, corrigido pelo tempo. Ela pausou. Não é exigência, é informação. Renato olhou para o papel, mas não pegou. Nesse momento, a porta da sala se abriu. Dr. Márcio Braga entrou sem bater, com aquela naturalidade de quem está acostumado a entrar em lugares sem pedir muito. Parou quando viu a cena, avaliou o ambiente em menos de 2 segundos e disse para Renato com uma voz completamente neutra: espero estar interrompendo algo que vai terminar de forma justa. Renato se levantou. Márcio, esse não é o momento. Na verdade, é exatamente o momento. Dr. Márcio entrou mais um passo na sala. Eu assisti ao que aconteceu no curral hoje. Assisti ao que você prometeu publicamente. E tenho interesse direto em como você resolve isso, porque diz muito sobre como você resolve outras coisas. Ele olhou para Renato com aquela clareza direta de quem não está ameaçando, está apenas sendo honesto. Negócio com homem que não honra a palavra dada em público é negócio que não fecho. O silêncio que se instalou naquela sala tinha peso de decisão. Renato ficou parado entre a mesa e doutor Márcio, com Sérgio estático na parede e Mirela de pé no meio do cômodo. Era um quadro que ele não tinha planejado e não sabia como reorganizar a seu favor. Por toda a vida tinha operado em ambientes que controlava. Sabia quem dependia dele, sabia onde apertar, sabia onde ceder para parecer generoso sem perder nada de verdade. Mas aquela mulher de pé no meio da sua sala tinha chegado de um lugar que ele não tinha mapeado, carregando uma história que ele achava enterrada e tinha colocado tudo em campo aberto. Foi Sérgio quem falou, e foi a última coisa que qualquer pessoa naquela sala esperava. Patrão. A voz saiu baixa, diferente do tom que Sérgio usava o tempo todo. Paga o que deve. Renato virou para ele como se não tivesse ouvido direito. Paga, Sérgio repetiu. E havia nessa palavra simples um peso que não era só sobre a aposta. Era sobre tudo. Sobre os 2 dias, sobre o pai de Mirela, sobre todas as vezes que Sérgio tinha participado de algo que sabia que não estava certo porque era mais fácil do que resistir. Renato ficou olhando para o capataz por um momento longo. Depois abaixou os olhos para a mesa. Pegou o papel que Mirela tinha colocado ali, olhou para os números e ficou em silêncio. Lorena apareceu na porta da sala. Não entrou. Só ficou parada na soleira, olhando para o pai, com aquela expressão de 17 anos que é mais madura do que deveria precisar ser. Renato viu a filha. E alguma coisa naquele olhar dela fez o que nada mais tinha conseguido fazer naqueles 2 dias. Fez ele se sentar de volta na cadeira, lentamente, como um homem que ficou em pé por muito tempo e finalmente admite que está cansado. Mirela esperou. Sem pressão, sem urgência, sem nada. Só esperou. E pela primeira vez em 2 dias, era Renato Cavalcante quem não sabia o que fazer com o silêncio. 3 dias se passaram depois daquela tarde na sala de Renato. 3 dias em que a fazenda funcionou normalmente por fora e estava completamente diferente por dentro. Os peões trabalhavam, os cavalos eram tratados, as rotinas seguiam. Mas havia uma tensão nova no ar.
Daquele tipo que não tem origem num momento só, mas vai se acumulando até que qualquer coisa pequena pode fazer tudo desabar. As pessoas falavam mais baixo. Sérgio andava pela fazenda sem fazer comentário sobre ninguém. Renato mal aparecia no pátio. E Mirella continuava fazendo seu trabalho como se nada tivesse mudado. Mas todo mundo sabia que tudo tinha mudado. Trovão ficou diferente também. Não era mais o cavalo que expulsava qualquer pessoa que se aproximasse. Continuava sendo um animal que exigia respeito, mas havia uma diferença clara em como ele respondia à presença de Mirella. Quando ela passava pelo curral, ele se aproximava da cerca. Quando ela parava para olhar, ele ficava quieto. Os peões que observavam isso não comentavam em voz alta, mas comentavam entre si, naquele sussurro de quem está vendo algo que não sabe nomear, mas reconhece como importante. Dona Aparecida foi quem procurou Mirella na manhã do quarto dia. Bateu na porta do alojamento antes do sol clarear, quando a fazenda ainda estava no silêncio daquele período entre a madrugada e o amanhecer em que parece que o mundo inteiro está dormindo. Mirella abriu a porta e viu a mãe com aquela expressão que ela conhecia desde criança. Não era a expressão de problema novo. Era a expressão de coisa carregada há tempo demais, finalmente pedindo passagem. "Preciso te contar uma coisa", Dona Aparecida disse. Já devia ter contado antes. As duas foram para a área externa do alojamento, sentaram no banco de madeira onde Mirella tinha conversado com seu Augusto dias atrás e ficaram em silêncio por um momento, ouvindo o som do pasto acordando devagar. "Eu sabia que seu pai tinha trabalhado nessa fazenda", Dona Aparecida começou, as mãos entrelaçadas no colo, os olhos fixos em algum ponto do chão. "Sabia desde que chegamos aqui. Você era pequena quando ele foi dispensado. Não lembrava dos detalhes, mas eu lembrava." Mirella ficou quieta. Deixou a mãe falar. "Quando me indicaram para trabalhar aqui como lavadeira, faz alguns anos, eu vim porque precisava. Seu pai já tinha partido, você estava tentando se estabelecer em outra cidade e eu precisava de renda." Ela parou. Respirou fundo. "Achei que Renato Cavalcante não ia me reconhecer. Afinal, eu era só a esposa do tratador. E de fato, ele nunca me reconheceu. Ou nunca quis reconhecer." "Mãe", Mirella falou o nome com cuidado, "por que você não me contou quando me chamou para trabalhar aqui?" Dona Aparecida levantou os olhos para a filha. Havia algo neles que era metade vergonha e metade coisa mais complicada. "Porque eu sabia que se você soubesse, não ia conseguir ficar quieta. E eu precisava desse trabalho, Mirella. Não tinha como arriscar." Mirella assentiu devagar. Não era julgamento. Era compreensão. Ela conhecia a mãe. Conhecia o tipo de peso que uma mulher sozinha carrega quando não tem escolha e precisa fazer as pazes com isso. "Mas tem mais." Dona Aparecida continuou, e a voz ficou mais baixa, como se as palavras que vinham a seguir fossem mais pesadas. "O negócio que seu pai recusou. Você sabe que ele existiu. Seu Augusto te contou." "Sei." "É o que seu Augusto não sabe, porque seu pai nunca contou para ele, é o que era exatamente esse negócio." Ela parou. Olhou para as próprias mãos. Renato estava vendendo cavalos com documentação adulterada. Fazia parecer que os animais tinham linhagem e histórico de saúde que não tinham. Vendia para compradores de fora, gente que pagava muito dinheiro por cavalo de raça pura, e recebia por animal que não era o que parecia. Mirella ficou completamente imóvel. Seu pai descobriu por acidente. Viu os documentos, reconheceu que os números não batiam com os animais que ele tratava todo dia e foi confrontar Renato. Dona Aparecida fechou os olhos por um segundo. Renato pediu para ele ficar quieto. Ofereceu dinheiro. Seu pai recusou e disse que se aquilo continuasse, ia falar com quem precisava falar. Ela abriu os olhos. Semana seguinte estava na rua. O silêncio que veio depois teve um peso diferente de todos os outros silêncios daquela história. Porque não era mais sobre uma dispensa injusta, não era mais sobre falta de reconhecimento. Era sobre um homem que escolheu a honestidade sabendo o preço que ia pagar por ela. E pagou sem reclamar. E nunca contou para a filha porque não queria que ela carregasse aquilo. Mirella ficou olhando para o pasto por um tempo longo. Quando falou, a voz saiu diferente, mais funda. Ele sabia que Renato ainda fazia isso? Não sei. Mas eu sei que quando vim trabalhar aqui, prestei atenção.
Dona Aparecida olhou para a filha com uma clareza que Mirela não tinha visto antes nos olhos dela. E posso te dizer que ele parou. Pelo menos nos anos que estou aqui, nunca vi nada daquilo. Mas o estrago do passado ainda existe. Os compradores que foram lesados existem. Os documentos adulterados existem em algum lugar. Mirela se levantou do banco devagar. Ficou de pé, olhando para o horizonte onde o sol estava começando a aparecer, pintando o céu daquela cor laranja que só existe nos primeiros minutos da manhã. Por que você está me contando agora? Ela perguntou, sem virar para a mãe. Porque Dr. Márcio Braga veio falar comigo ontem à tarde. Mirela virou. Ele me procurou no varal. Dona Aparecida continuou. Perguntou quem era meu marido. Eu disse. Ele ficou quieto por um tempo. E depois disse que tinha algo importante para me contar. Ela fez uma pausa. Márcio Braga foi um dos compradores, Mirela. Anos atrás. Comprou 2 cavalos de Renato com documentação que depois descobriu ser falsa. Perdeu muito dinheiro e nunca conseguiu provar nada porque os documentos eram bons o suficiente para segurar qualquer questionamento. A história estava se fechando de um jeito que Mirela não tinha previsto, mas que de alguma forma fazia sentido. Dr. Márcio não tinha vindo à fazenda só para fechar negócio novo. Tinha vindo porque estava verificando algo. E o que tinha encontrado era muito maior do que esperava. Dr. Márcio estava no pátio quando Mirela foi até ele naquela manhã. Estava de pé perto do carro, falando ao telefone. E quando viu ela se aproximando, encerrou a ligação com uma frase curta e ficou esperando. Havia entre os dois, naquele momento, o entendimento compartilhado de pessoas que sabem que estão prestes a ter uma conversa importante. Você falou com minha mãe, Mirela disse. Falei. Dr. Márcio não tentou justificar ou minimizar. Precisava confirmar algumas coisas antes de falar com você. E confirmou? Confirmei mais do que esperava. Ele colocou o telefone no bolso e a olhou com aquela atenção direta que era a marca dele. Seu pai foi o único homem nessa fazenda que teve coragem de fazer a coisa certa quando custava caro fazer isso. Por causa dele, eu descobri o que tinha acontecido comigo, mesmo que tarde demais para recuperar o dinheiro. Como você descobriu que era ele? Um dos funcionários antigos que tinha saído da fazenda na mesma época me procurou há alguns meses. Contou o que seu pai tinha feito, o que tinha acontecido depois. Esse funcionário me deu o nome. Dr. Márcio parou. Quando soube que a filha dele estava aqui, soube que não era coincidência. Mirela ficou olhando para ele. Você sabia quem eu era quando chegou? Sabia. Ele não desviou o olhar. E vim exatamente por isso. Não só para fechar negócio com Renato. Vim para ver com os próprios olhos o que era verdade e o que não era. E o negócio? Dr. Márcio respirou fundo. Não existe negócio. Nunca existiu a intenção real de fechar parceria com Renato. Ele falou com aquela honestidade direta que não pede desculpa. Usei a proposta como motivo para estar aqui, para observar, para entender se Renato tinha mudado ou se ainda era o mesmo homem de anos atrás. E alguns aspectos mudaram, outros não. Ele olhou para a casa principal. O que ele tentou fazer com você depois da aposta me diz que o caráter essencial continua o mesmo. Muda a forma, não muda o fundo. Mirela ficou em silêncio por um momento. Depois perguntou, com uma voz que tinha ficado muito calma de repente. Por que você está me contando tudo isso? Dr. Márcio virou o rosto para ela completamente. Porque quero te fazer uma proposta. E você precisa saber de tudo antes de decidir qualquer coisa. A proposta veio no final da manhã, na área de convivência externa da fazenda, com seu Augusto sentado a alguns metros de distância, como testemunha silenciosa de algo que ele claramente sabia que estava chegando. Dr. Márcio tinha uma aras particular a 3 horas de distância. Uma das maiores e mais respeitadas da região, com cavalos de linhagem real, clientes que vinham de outros estados e uma reputação construída ao longo de muitos anos com muito trabalho. O responsável técnico pelos animais estava se aposentando no fim do mês. A vaga estava aberta. Quero que você assuma, ele disse. Direto, sem rodeio, sem construção longa. Salário compatível com a responsabilidade, moradia para você e para sua mãe dentro da propriedade, autonomia total para trabalhar com os animais do jeito que você achar certo. Mirela ouviu tudo sem expressão definida. Porque eu?
Porque vi o que você fez com o trovão. Não foi sorte, não foi técnica decorada, foi entendimento real. O tipo de coisa que não se ensina em curso nenhum. Ele parou. E porque é o que seu pai merecia ter tido. Você vai ter. A frase caiu com um peso que não era sobre emprego. Mirella ficou olhando para o chão por um momento. Depois levantou os olhos para Dr. Márcio e perguntou: E Renato, o que acontece com ele? Dr. Márcio ficou quieto por 2 segundos. Isso não depende de mim. Mas você tem os documentos, ou vai ter. Tenho contato com pessoas que têm. Ele escolheu as palavras com cuidado. O que Renato fez tem consequências que vão aparecer com ou sem minha interferência direta. Essas coisas sempre aparecem. Ele olhou para ela. Minha preocupação agora é com o que pode ser construído, não com o que precisa ser desfeito. Foi nesse momento que Renato Cavalcante apareceu. Veio do caminho lateral que levava da casa principal até o pátio. E quando viu o doutor Márcio e Mirella sentados juntos na área de convivência, parou por um segundo antes de continuar caminhando. Havia uma qualidade diferente no jeito que ele andava naquele dia. Não era mais aquela passada larga de dono de tudo. Era mais contida, como alguém que passou dias remoendo algo e chegou a uma conclusão que ainda não sabe se aguenta carregar. Ele chegou perto dos dois, ficou parado, olhou para doutor Márcio primeiro e depois para Mirella. Então tirou do bolso um envelope e colocou na mesa entre eles. O que é isso? Mirella perguntou. O que eu devo? A voz de Renato saiu diferente de todas as outras vezes, sem a camada de controle que ele sempre usava. O acerto que não foi feito com seu pai corrigido como você calculou. E os 3 meses da aposta. Ele fez uma pausa curta. Mais um adicional que eu decidi por conta própria. Mirella não pegou o envelope imediatamente. Ficou olhando para Renato com aquele olhar que avaliava mais do que as palavras. Por que agora? Renato ficou em silêncio por um momento. Olhou para o pátio, para o curral onde Trovão estava quieto ao fundo, para a fazenda que ele tinha construído e que estava, naquele momento, significando coisas diferentes do que sempre significou para ele. Minha filha não dormiu em 2 dias, ele disse. E a voz falhou levemente nessa frase. Só levemente, mas o suficiente para mostrar que embaixo de todo aquele controle havia um pai que estava sendo afetado por algo que não conseguia ignorar. Lorena ficou me fazendo perguntas que eu não conseguia responder. Sobre seu pai, sobre o que aconteceu, sobre o tipo de pessoa que eu quero que ela veja em mim. Dr. Márcio ficou completamente quieto. Eu errei com seu pai, Renato continuou olhando para Mirella. Errei de um jeito que não tem como desfazer. Sei disso. Ele parou. Mas posso fazer o que é possível fazer agora. Foi nesse momento que Dona Aparecida chegou. Não foi planejado. Ela estava atravessando o pátio com uma bacia de roupa quando viu o grupo reunido e parou. Viu o envelope em cima da mesa. Viu o Renato Cavalcante de pé com aquela expressão que ela nunca tinha visto no rosto dele nos anos que trabalhava ali. E ficou parada, a bacia nas mãos, sem saber se avançava ou se ficava. Mirella a viu e fez um gesto pequeno com a cabeça. Vem. Dona Aparecida colocou a bacia no chão e veio devagar, como quem está atravessando um espaço que não tem certeza se pode ocupar. Quando chegou perto do grupo, Renato a olhou e ficou em silêncio por um momento que tinha peso de reconhecimento. Senhora Aparecida, ele disse, com uma formalidade que era na verdade respeito. Eu devia ter dito isso há muito tempo. Ele parou. Seu marido era o melhor profissional que essa fazenda já teve. E eu o tratei como se fosse substituível. Não era. Dona Aparecida ficou ouvindo aquilo com a mesma expressão de quem espera uma coisa por tanto tempo que quando ela finalmente vem, não sabe exatamente o que fazer. Os olhos foram enchendo devagar, sem pressa, da forma como enchem os olhos de quem não chora fácil, mas quando chora é de coisa verdadeira. Meu marido sabia disso, ela disse, com a voz firme apesar das lágrimas. Ele nunca precisou que o senhor dissesse. Ele sabia o valor do trabalho dele. Ela olhou para Renato com aquela clareza de mulher que carregou muita coisa sozinha e ficou forte no processo. O que o senhor precisava saber era o valor da honestidade dele. E parece que demorou, mas chegou. A frase não era perdão declarado. Não era reconciliação emocional. Era algo mais honesto do que isso. Era uma mulher dizendo a verdade sem enfeite.
Do jeito que só diz quem não tem mais nada a perder fingindo. Renato assentiu. Não falou mais nada. Não tinha mais nada que coubesse dizer naquele momento. Seu Augusto, que tinha ficado sentado a alguns metros durante toda aquela cena, se levantou devagar com o esforço de quem tem anos nos ossos, veio até o grupo e colocou a mão no ombro de Mirella. Não disse nada. Só ficou ali, de pé, ao lado dela, como testemunha do que tinha acabado de acontecer. E naquele grupo reunido naquela área de convivência, com o sol da manhã já alto e trovão quieto no curral ao fundo, havia a sensação clara de que alguma coisa que tinha ficado torta por muito tempo estava sendo, finalmente e com dificuldade, colocada no lugar certo. Mirella pegou o envelope da mesa, olhou para Dr. Márcio, olhou para a mãe, olhou para seu Augusto. Depois olhou para Renato e disse a coisa mais simples e mais difícil que qualquer pessoa pode dizer quando foi tratada de forma errada por alguém que finalmente reconhece o erro. Obrigada. Não era esquecimento. Não era como se nada tivesse acontecido. Era só o reconhecimento de que aquele momento tinha valor, independente de tudo que tinha vindo antes. Era a filha do homem mais honesto que aquela fazenda já teve, sendo igualmente honesta na hora de receber o que era justo. Lorena apareceu no caminho que levava da casa principal até o pátio. Parou quando viu o grupo e olhou para o pai com aquela expressão de 17 anos que viu mais do que deveria precisar ver. Renato a viu e ficou olhando para a filha por um momento longo. Lorena deu um passo em direção ao pai, depois mais um. E quando chegou perto, não disse nada. Só ficou do lado dele, que era o lugar que ela tinha escolhido estar. Agora que sabia que o pai estava escolhendo ser melhor do que tinha sido. O silêncio que tomou conta daquele lugar não era mais o silêncio pesado dos dias anteriores. Era outro tipo de silêncio. O tipo que vem depois que coisa importante foi dita, e as pessoas precisam de um momento para deixar assentar. Mirella olhou para o envelope nas mãos, depois para o horizonte da fazenda, e sentiu com clareza o que estava chegando. Não era fim. Era o início de algo que o pai dela teria ficado feliz em ver. Algumas semanas depois, a fazenda Estrela do Cerrado amanheceu diferente. Não era mudança de estrutura, não era nada que você pudesse apontar com o dedo e dizer, olha, isso aqui está diferente. Era mais sutil que isso. Era o jeito que as pessoas se moviam pelo espaço, o tom das conversas no café da manhã, a forma que os peões se olhavam quando Mirella passava. Como se o eixo de alguma coisa invisível tivesse se deslocado levemente e todo mundo estivesse ainda aprendendo a caminhar no equilíbrio novo. Mirella tinha continuado trabalhando na fazenda durante aquelas semanas. Não porque precisasse, o envelope de Renato tinha resolvido o imediato, e a proposta de Dr. Márcio estava sobre a mesa esperando resposta. Mas ela tinha ficado por uma razão que demorou alguns dias para conseguir nomear com clareza. Havia algo que ainda precisava ser terminado ali, e ela não ia embora antes de terminar. Trovão era parte disso. Nos dias que se seguiram à domação, ela continuou trabalhando com o cavalo todos os dias. Não era mais demonstração para ninguém. Não tinha plateia. Não tinha aposta. Era só ela e o animal, de manhã cedo antes do movimento da fazenda começar, num trabalho quieto e consistente que estava transformando o Trovão num cavalo diferente do que tinha sido. Os peões que passavam pelo curral e viam aquilo paravam por um momento antes de continuar o que estavam fazendo. Sérgio passou 2 vezes e ficou olhando sem dizer nada, com aquela expressão de quem está aprendendo uma coisa que a escola nunca ensinou. Foi numa dessas manhãs que Dr. Márcio voltou à fazenda para buscar a resposta. Chegou sem avisar, que era o jeito dele, e foi direto ao curral onde sabia que ia encontrar Mirella. Ela estava trabalhando o Trovão numa série de movimentos precisos que mostravam o quanto o cavalo tinha evoluído, e quando viu o empresário parado na cerca, ela foi até ele sem pressa, com Trovão seguindo alguns passos atrás como se quisesse participar da conversa. Você pensou, Dr. Márcio disse. Não era pergunta. Pensei. E? Mirella ficou olhando para ele por um momento. Depois olhou para a fazenda ao redor, para o pasto largo, para o céu aberto do cerrado que ela tinha aprendido a reconhecer, desde criança, como o tipo de paisagem que não cabe dentro de parede nenhuma. Aceito, ela disse. Dr. Márcio assentiu, sem comemoração exagerada,
sem surpresa, como quem recebe confirmação de coisa que já sabia. Quando você pode começar? Preciso de alguns dias para resolver o que ficou pendente aqui. Tudo bem. A Haras vai continuar de pé. Um sorriso pequeno apareceu no rosto dele. Já esperou esse tempo todo. Aguenta mais uma semana. Mirella quase sorriu. Quase. O que ficou pendente levou mais do que alguns dias. Levou a semana inteira. E foi a semana mais densa que aquela fazenda viveu em muito tempo. O primeiro dia foi com seu Augusto. Mirella foi até o banco de madeira onde o velho passava as manhãs e sentou do lado dele com aquela naturalidade de quem já fez isso muitas vezes, mesmo que tivessem se conhecido há poucas semanas. Havia entre os dois aquele tipo de familiaridade que não depende de tempo, depende de reconhecimento. Ela o reconheceu desde o primeiro dia como alguém que guardava coisas do pai dela, e ele a reconheceu como alguém que merecia receber essas coisas. Vou embora no fim da semana, ela disse. Seu Augusto pegou o copo de café com as duas mãos do jeito de sempre. Sabia que ia. Você vai ficar bem? O velho virou o rosto para ela com aquele sorriso triste e cheio ao mesmo tempo. Tenho ficado bem nessa fazenda por mais anos do que você tem de vida, menina. Vou continuar ficando. Ele parou. Mas você precisava de ir. O seu lugar não é aqui. Nunca foi. O lugar do meu pai foi aqui por 7 anos. O lugar do seu pai era onde o trabalho era honesto. E os animais eram respeitados. Ele ficou aqui até não ser mais assim. Você vai para um lugar onde ainda é. Seu Augusto olhou para o pasto. Isso é continuidade, não abandono. Mirella ficou em silêncio por um momento. Depois, perguntou algo que estava guardado há dias. Você tem alguma coisa dele? Do meu pai? Alguma coisa que ficou aqui quando ele foi embora? Seu Augusto ficou quieto. Colocou o copo no chão devagar, se levantou com o esforço de sempre e disse: Espera aqui. Voltou 10 minutos depois com uma coisa pequena na mão. Uma fivela de couro, antiga, com um detalhe trabalhado à mão que era claramente feito por alguém que sabia o que estava fazendo. Era do arreio que ele usava para trabalhar os cavalos difíceis, o velho disse. Ficou guardado comigo quando ele saiu. Sabia que um dia ia encontrar a pessoa certa para devolver. Mirella pegou a fivela com as duas mãos. Ficou olhando para ela por um tempo que nenhum dos dois mediu. Era um pedaço de couro velho e trabalhado, mas nas mãos dela tinha o peso de coisa que não se compra e não se substitui. Obrigada, ela disse, pela segunda vez naquelas semanas, e dessa vez a palavra saiu com uma camada a mais que a primeira vez não tinha tido. O segundo encontro pendente foi com Sérgio. Ele a procurou, não ela. Apareceu na porta do galpão, onde ela estava organizando as últimas coisas, chapéu na mão, com aquela postura de quem ensaiou o que ia falar e chegou na hora e esqueceu tudo. Ficou parado por um segundo, sem dizer nada. Mirella continuou o que estava fazendo, deixando que ele chegasse ao ponto no próprio ritmo. Soube que você vai embora, ele disse. Vou. Sérgio ficou olhando para o chapéu nas mãos. Virou nas mãos. Virou de novo. Eu fui injusto com você desde o primeiro segundo que você entrou por aquele portão. Mirella parou o que estava fazendo e ficou olhando para ele. Não tinha motivo nenhum para o que fiz. Ele continuou. E a voz saiu mais difícil do que claramente ele esperava. Você chegou aqui tentando trabalhar e eu fiz tudo para te diminuir. Ele parou. E quando descobri que seu pai tinha sido tratado do mesmo jeito, entendi que eu tinha feito parte da mesma coisa que me envergonharia se eu vissem fazendo. O silêncio que veio depois era de quem disse coisa verdadeira e está esperando para ver o que ela vale. Mirella olhou para ele por um momento. Você foi o primeiro a falar para Renato pagar o que devia, ela disse. Na sala, naquele dia, você falou antes de qualquer um. Sérgio assentiu, mas não usou isso como desculpa ou compensação. Ficou quieto, deixando o peso das duas coisas existirem ao mesmo tempo. A gente não apaga o que fez de errado, Mirella disse, mas pode escolher o que faz depois. Ela o olhou com aquela clareza direta. Você escolheu certo naquele dia. Faz isso de novo amanhã. E depois, vira hábito. Sérgio assentiu de novo. Colocou o chapéu de volta na cabeça, virou para ir embora e parou. Seu pai era um homem que valia muito, ele disse sem se virar. Mais do que qualquer um aqui reconheceu enquanto ele estava aqui. Então foi.
Mirela ficou olhando para a porta do galpão por um momento depois que ele saiu. Havia algo que parecia fechamento naquela conversa, do tipo que não precisa de mais nada para ser completo. O último dia na fazenda começou antes do sol. Mirela foi ao curral de Trovão pela última vez com aquela calma de sempre, mas havia uma qualidade diferente nela naquela manhã. Não era tristeza, não era euforia. Era aquela serenidade específica que vem quando uma pessoa sabe que está exatamente onde precisa estar, fazendo exatamente o que precisa fazer, no momento exato em que precisa fazer. Ela passou um tempo com Trovão sem objetivo específico. Só ficou ali, a mão no focinho do cavalo, em silêncio, deixando que aquele momento existisse sem pressa de terminar. Trovão ficou completamente quieto, respirando no ritmo dela, como dois seres que chegaram a um entendimento que não precisava de palavras para ser real. Quando o sol começou a aparecer no horizonte, ela selou Trovão pela última vez. Não avisou ninguém, não fez anúncio. Só selou, subiu e cavalcou pelo pátio da fazenda naquela luz laranja ao nascer do sol que fazia tudo parecer outro mundo. A fazenda estava acordando devagar ao redor, os primeiros peões começando a aparecer, e quando viram Mirela em cima de Trovão ao nascer do sol, foram parando o que estavam fazendo um por um, sem combinar, como tinham feito no dia da domação. Dona Aparecida saiu do alojamento com a bacia de roupa e parou na porta quando viu a filha cavalgando. Ficou parada com a bacia nos braços, e no rosto dela havia uma expressão que misturava orgulho e dor, do jeito que só mistura quando você está vendo seu filho alcançar algo que custou muito para chegar. Seu Augusto estava no banco de madeira de sempre. Tirou o chapéu quando Mirela passou, num gesto que não era protocolo. Era reverência. Sérgio parou no meio do pátio, com a mão na cerca. Ficou olhando sem dizer nada, que era a coisa mais honesta que podia fazer. Lorena apareceu na janela da casa principal. Viu Mirela cavalgar Trovão com aquela liberdade toda e ficou parada na janela com a mão no vidro, os olhos brilhando daquele brilho de quem está vendo algo que vai guardar para sempre. E Renato Cavalcante, que estava na varanda da casa principal com o café da manhã na mão, viu Mirela no lombo de Trovão atravessando o pátio da fazenda que tinha pertencido ao pai dela, tanto quanto pertencia a ele, e ficou parado com o copo na mão, em silêncio, com aquela expressão de homem que está entendendo uma coisa que deveria ter entendido muito antes. Não havia como saber o que exatamente passava pela cabeça dele naquele momento, mas havia uma coisa clara no jeito que ele ficou parado. Respeito, tardio, construído da forma mais difícil, mas real. Mirela cavalcou Trovão até o fundo do pátio, virou e ficou parada por um momento olhando para a fazenda inteira à sua frente. Para o curral, onde tudo tinha começado. Para o galpão, onde tinha varrido o chão no primeiro dia. Para o banco de madeira, onde seu Augusto tinha devolvido um pedaço do pai. Para o varal, onde a mãe tinha ficado com as mãos juntas no peito torcendo por ela em silêncio. Então desceu de Trovão com aquela calma de sempre, colocou a mão no focinho do cavalo uma última vez e disse baixinho uma coisa que só ele ouviu. 2 horas depois, a caminhonete de doutor Márcio estava na entrada da fazenda esperando. Dona Aparecida tinha as malas prontas desde a véspera. Estava na porta do alojamento quando Mirela chegou, e as duas ficaram se olhando por um segundo com aquele entendimento de mãe e filha, que não precisa de palavra para funcionar. Depois se abraçaram, do jeito que se abraçam pessoas que passaram por coisa difícil juntas e saíram do outro lado. Seu pai estaria orgulhoso, Dona Aparecida disse no abraço, com a voz baixa e embargada. Mirela fechou os olhos por um segundo. Sentiu a fivela de couro no bolso, aquele pedaço velho e trabalhado que seu Augusto tinha guardado por todos aqueles anos, esperando a pessoa certa aparecer. Ele sempre esteve aqui, ela respondeu. Em cada cavalo que eu tratei direito. Em cada vez que eu não abaixei a cabeça quando devia ter abaixado. Ela se afastou um pouco do abraço e olhou para a mãe. Ele está aqui agora. Dona Aparecida assentiu, limpou os olhos com o dorso da mão e pegou a mala com aquela firmeza de mulher que já chorou tudo o que tinha para chorar e agora está pronta para o que vem. Lorena correu até Mirela antes que ela chegasse na caminhonete. Você vai voltar alguma vez? Ela perguntou, com aquela mistura de 17 anos que é parte esperança e parte medo de decepcionar.
Mirela olhou para ela. Você sabe fazer perguntas certas, ela disse. Continua fazendo isso, com todo mundo, inclusive com seu pai. Ela pausou. Especialmente com seu pai. Lorena ficou com aquela frase e assentiu devagar, como quem está guardando coisa para usar depois. Doutor. Márcio esperava do lado de fora da caminhonete com a porta aberta, sem pressa, deixando que cada despedida tivesse o tempo que precisava. Quando Mirela finalmente chegou até ele, ele só disse: Pronta? Ela olhou uma última vez para a fazenda Estrela do Cerrado, para Trovão, que estava quieto no curral, para seu Augusto, que tinha voltado para o banco de madeira, para Sérgio, que estava parado no pátio com o chapéu na mão, para Lorena, que acenava do lugar onde tinha ficado, para Renato, que continuava na varanda, menor do que parecia nos primeiros dias, mas de pé. Pronta, ela disse, e entrou na caminhonete com a fivela de couro no bolso e o nome do pai intacto no coração. A Arás de Dr. Márcio ficava no vale entre duas serras, num lugar onde o vento chegava com cheiro de capim e distância. Na tarde em que Mirela entrou pelo portão daquele lugar pela primeira vez, havia 6 cavalos no pasto que levantaram a cabeça ao mesmo tempo quando a caminhonete passou. Ela os olhou pela janela e sentiu aquela coisa familiar no peito, aquele reconhecimento, aquela certeza calma de quem chegou onde precisa estar. Nem todos os caminhos são diretos. Nem todos chegam no destino sem passar por chão de terra batida, por porteira fechada na cara, por gente que ri antes de entender. Às vezes, o caminho passa por exatamente o lugar que mais dói, porque é lá que está a coisa que você precisa encontrar antes de conseguir seguir em frente. O pai de Mirela tinha plantado honestidade num chão que não merecia, e a semente tinha ficado dormindo por anos, até que a filha voltou, sem saber direito por que estava voltando, e encontrou o que ele tinha deixado para ela. Não era dinheiro, não era reconhecimento tardio, não era nem a fivela de couro guardada por um velho que nunca desistiu de devolver. Era a prova de que caráter não se perde. Não importa quantas porteiras fechem na cara, não importa quantas pessoas riam sem saber o que estão desprezando. O que é verdadeiro fica. Passa de pai para filho da forma mais silenciosa possível, no jeito de andar, no jeito de olhar para um animal assustado e ver não a ameaça, mas o medo por trás dela, no jeito de ficar de pé quando todo mundo ao redor está esperando que você abaixe a cabeça. Mirela desceu da caminhonete e ficou parada na entrada da Aras com o vento no rosto e os cavalos ao fundo, e pela primeira vez em muito tempo sorriu de verdade. Não foi sorriso de chegada, foi sorriso de reconhecimento. O sorriso de quem entende que a jornada não acabou, que na verdade está apenas começando e que dessa vez o chão embaixo dos pés é firme, firme como o nome que carregava, firme como o homem que lhe tinha dado. Contra el Paranaense, partidazo fue, ¿no? En Brasil, esos penales, sí, tremendo. Y cómo nos robaron ese partido también, ¿no? Hola, al fin te encuentro. Hola Arturito, ¿cómo estás? Seguime, bebé. Creo que ese partido contra Paranaense, no sé. Ya, ahorita vamos a hablar. Tenemos muchos temas que por qué tocar. Así que me desconecto de todas las redes sociales. Nos vemos, querido TikTok, los quiero mucho. Nos vemos el día de mañana. Los quiero mucho, chicos. No olviden dar ahí su tap y su compartida. Y síganme los que no me siguen. Chau. Listo. Quería hablar el tema del patito, bebés. No sé. Este fin de... Bueno, entró, pero salió, ¿no? Salió medio lesionadito. ¿Qué estará pasando con Patricio Rodríguez? ¿Llegará este día martes? Tampoco en el arranque de la liga jugó, ¿no? Yo la verdad no entiendo, porque creo que las lesiones del patito vienen arrastrándose desde el anterior año, si no me equivoco. César, por favor, si puedes por favor corregirme eso. No sé si las lesiones del patito están presentes ya desde el anterior año o este año nomás, no me acuerdo, Cuando te di su bebé, ¿qué dice? No me acuerdo bien, Ese se lesiona hasta la pija, dice por aquí, no sé, pero creo que todos esos parones
Зайдем, посмотрим, как уже трансляция началась. Если вот рассматривать, я говорю, задумываясь о том, что прожитые типа 30 лет, так смотришь на многих людей, которые сейчас, соответственно, живут, которым в районе 30, которые уже потеряли вообще вкус к жизни, да, радость какую-то от жизни. Таких, причем, кстати, становится все больше и больше. Мне кажется, этот средний возраст, когда говорили, что начинается вот этот кризис среднего возраста, он тоже сместился, как и говорят, что сейчас люди, в принципе, быстрее взрослеют, быстрее осмысливают все, да, почему-то это всегда все в плохом больше ключе на самом деле, да, вот что сейчас дети, к примеру, быстрее взрослеют, вот, и мне кажется, кризис вот этот среднего возраста, он, наверное, тоже сместился. И вот я думаю, что он сместился где-то в районе 30 лет. Опять-таки, это тоже не со всеми, наверное, связано. Не у всех людей так, все люди разные. И когда приходишь к той мысли о том, что помимо того, что люди сами по себе стали такие вот, наверное, депрессивные, да, времена такие сложные, да, вот это вот еще извне много каких вещей случается, на данный момент, которые людям усугубляют эту ситуацию на самом деле, вот этой депрессии, вот этих кризисов, да, каких-то переходных моментов в жизни. И непонятно, если конец этому всему, да, наступает у людей потом белая полоса в жизни, или они не могут выбраться из нее. Примеров достаточно на самом деле много. К примеру, вот сосед у меня есть такой хороший парень был. И есть, он хороший человек сам по себе. Но вот у него сейчас очень сложные времена такие, как бы дизмораль на него напала. О том, что он не реализовался в своей жизни к 30 годам, что жизнь у него кончена. И не может он выбраться из этой ситуации. Да? Как говорят, если мы говорим, что это мужики такие, да, типа слабые, да, какие-то, безморальные, как бы такие вот, что в основном это случается, наверное, зачастую, может быть, это у мужиков случается в этом возрасте, такой кризис, наверное, да, каких-то неудач в своей жизни, не пришедших ни к чему достойному и хорошему. Но вопрос в том, что это мужики такие, типа слабые, или времена такие стали, что если вот разобраться так, вот, например, возьмем даже с древних времен, когда человеку нужно было добывать пищу самому, да, там убивать мамонтов, мужику стоило там сходить на охоту. Да, на охоту он сходил, кого-то там добыл добычу, принес домой, да, что-то где-то там поделал дома, и все как бы. И это возможно как работа тоже на ежедневной основе, да, была. И как бы мужик в то время считался, еще воином были, они воинами были, не воевали, да. В любом случае это все такая в основном физическая была работа, типа стратегии именно добычи пищи какой-то себе. Тут вот требовалось, возможно, какое-то знание, да, тут я не спорю. Но в основном это была физическая работа. Если взять, к примеру, не такие далекие времена, когда там люди вот только выходили из пещер,
Да, взять даже, допустим, 50 лет назад, 100 лет назад, да, когда люди работали на заводах. И что тогда считалось именно мужиком, да, таким. Разница была, наверное, с нынешними временами в том, что если ты работал, к примеру, на заводе на каком-то, то тебе было этого всего достаточно. То есть ты уходил на завод, отработал свое время, да, пришел домой, какие-то тоже там, может, домашние дела, и этого тебе было достаточно на самом деле. Как бы и все, и заключалась вся суть именно мужчин, ну вот, как бы устроиться, главное, на завод и работать физически, опять-таки, да, получить какое-то образование, так, ну, как бы среднеспециальное, к примеру, да, какой-нибудь токарь, идти на завод, отработать там 8-12 часов. Это не легкая работа, я не спорю тоже с этим. Но опять-таки, этого зато было достаточно. Человек уходил, он отрабатывал там 12 часов и понимал, что ему будет всего достаточно. Ради этого и была, наверное, главная и основная мотивация. Да? И если перенесемся мы, наверное, в наше время уже, сейчас, на данный момент, то есть люди просто не знают на самом деле, как заработать. Как получить жилье, как получить новый автомобиль. То есть способов получения данного результата его нету как такового. Это говоря о том, что ты будешь ходить на работу по 8, по 12 часов, допустим, сутками там работать, да, ты не заработаешь на машину, заработаешь ты на нее через 5 лет, если ты там не будешь ни пить, ни есть, как бы, да. Ну ладно, если вообще не тратить деньги, то заработаешь год. Ну такого же невозможно, это же только где-то в сказках. С учетом нынешних трат, то есть даже при зарплате какой-то средней, там 100 тысяч рублей, ну где-то 60, где-то 70, где-то 80, возьмем от 60, наверное, до 120, то есть, к примеру, достижение результата такой, как, к примеру, квартира, недвижка какая-то своя, это кредиты, ипотеки, то есть вот здесь и сейчас ты берешь. И залазя все глубже и глубже, то есть, как сказать, взял ты, к примеру, себе недвижимость, да, в ипотеку, пусть оно будет так. Помимо тех трат, к примеру, помимо этой ипотеки, там, ремонт и так далее, тебе за эти 20 лет нужно и телефоны менять, и одежду менять, и так далее, там, кушать надо. Машины также в этот же момент менять тебе надо. И то есть это кабала на самом деле такая, она дизморальная. И к чему это все? Что же значит мужик в наше время, который ходит на завод, работает 12 часов, а денег у него все равно нету? Как бы добычу он принести уже не может, да? Ну типа он может сходить в лес, но от этого толку особо не будет. И, наверное, сам интернет, во-первых, расфорсил вот это вот все, то, что люди должны зарабатывать какие-то миллионы. Они должны зарабатывать. Это было бы шикарно, если бы каждый зарабатывал. Но каждый по своей сути не может столько зарабатывать, да, потому что не хватит денег, чтобы каждый. А может их и хватит, но никто никому не даст так зарабатывать. И вот возвращаясь, к примеру, к тому, что какая зарплата? 1300, наверное, должна быть в наше время, чтобы как бы себя, наверное, обеспечивать, да? Хорошо. Одному. И кто же тогда мужик в наше время? Типа, что он должен делать? Что он должен выполнять? Как бы, если он ходит на работу, но смысла от этого нету. Ну, как бы он есть, да, у тебя какой-то идет доход, но если его недостаточно. Смотришь другие профессии, другую работу, да,